Vida. Esperança. É a vontade de ajudar. Esperança, amor, felicidade, família. Envolvimento com essas famílias, cuidado com essas famílias como enfermeira. Bom, digamos que é felicidade, eu acho, né? Porque a palavra é vida. A gente não só ajuda os pacientes a terem uma vida melhor, como a gente aprende muito com eles. Uma esperança de que as coisas possam melhorar no pessoal da fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética, portanto congênita, e ela compromete todas as raças e todas as classes sociais. É uma doença que, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, menos lesões permanentes, estruturais nas vias respiratórias acontecem. Então, o diagnóstico feito precocemente faz com que se possa prevenir o avanço da doença. E a partir disso, então, veio a ideia de nós fazermos, já existia uma associação, mas fazermos uma associação com objetivos um pouco diferenciados, objetivos de fato de nos agilizarmos para conquistar o tratamento da fibrose cística aqui. E assim aconteceu, a gente fundou a associação, na época teve o Dr. Fernando que nos auxiliou bastante, né? Apoiou bastante essa ideia, porque também sempre foi um inquieto pela causa. É preciso uma dedicação muito grande de quem trata a fibrose, e tem que estudar muito, né, para poder tratar, porque a gente vai tratar o paciente como um todo, de forma holística, principalmente porque a fibrose cística, se não tratada, leva o paciente ao óbito, à morte. E um grupo tão pequeno tinha tanta força que depois de pouco tempo nós já adquirimos esse grupo de pais, o tratamento completo para fibrose cística aqui no Rio Grande do Sul. A associação contribuiu muito para que eu tivesse acesso com mais facilidade às medicações e também acesso à sonda de gastrostomia que eu tenho. O elo de ligação entre os pacientes, a família dos pacientes, né, com os médicos e principalmente com os órgãos governamentais para a obtenção dos medicamentos. A associação, ela nos ajudou muito. Eu ligava para ela em fora de horário, ela nos atendia, ela arrumava medicação para nós, né, até a gente fazer o tratamento correto com o Guilherme. Né. A associação, que eu posso dizer assim, é tudo de bom. Foi tudo de bom. Continua sendo tudo de bom. Fiquei sabendo dela através do hospital, das enfermeiras. Logo que eu fiquei sabendo do diagnóstico do meu filho, eu já procurei saber. Quando a gente sabe da doença, né, a gente não sabe para que caminho correr, né, porque é um bicho de 7 cabeças, né, até então, aí depois vão tranquilizando a gente, mostrando que tem ajuda. A associação, desde que comecei o tratamento, até foi pela associação, né, que eu caminhei lá para a equipe lá em Porto Alegre, de fibrose cística, e eles sempre me deram assessoria, tudo que eu precisei. nós pegava sempre remédio, assim, quando faltava lá na farmácia, que nós sempre pegamos, né? Daí às vezes nós pegamos lá na associação, lá, não falta leite em pó, essas coisas aí, suplemento. Eu me sinto muito bem, é normal pra mim, eu faço muitos amigos, eu me entorno bastante. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto bastante de fazer luta, taekwondo, essas coisas. A associação, ela é pra mim assim uma terapia. O Dr. Fernando foi nosso sócio fundador, um grande amigo, na qual nós da Mucors, a gente respeita muito o trabalho dele ainda. Todos os pacientes, nós enquanto associação temos um carinho muito grande por ele. Acho que uma das pessoas mais importantes, né, nesse caminho todo que a gente tem com a associação e com o hospital. Ele direciona muito bem os médicos, que ele dá aula no Hospital de Clínicas. E então todo esse tratamento bom que eu tenho, toda essa estrutura, com certeza é por causa dele. Eu já disse pra ele uma vez e repito que eu vou sentir falta até do timbre da voz dele no round, da forma como ele nos chamava para que a gente fizesse todos os cuidados com os pacientes e com as famílias juntos, trabalhando juntos. O Dr. Fernando é inspiração, é guia, é uma alma boa, um profissional magnífico. Faz parte do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa família, porque o tratamento dos nossos filhos, na verdade, está diretamente ligado
a tudo que ele conquistou. Tem duas coisas que me chamam bastante atenção nele: o caráter e principalmente a coragem do Dr. Fernando, porque ele é um médico que ele resgata o paciente, ele é um médico que faz o paciente entender o porquê que ele tem que se tratar. Quando eu estava internado, ele já tinha falado comigo, né, uma vez, ele me deu umas mijadas também, ele corre atrás da pessoa, ele quer que o paciente continue com o tratamento, assim, que ele é um médico e, como poucos, tem essa qualidade e essa característica de lutar pelo paciente, fazer com que o paciente lute por si mesmo. Saudade do exemplo que ele foi pra gente, saudade de tudo que ele nos ensinou com relação ao tratamento dos pacientes com fibrose cística. Ele nos ensinou a trabalhar de uma forma multidisciplinar, agregando forças, unindo todos os nossos saberes assim, para o atendimento desses pacientes. Acho que esse é o grande legado dele. A maneira com que ele trata os pacientes, ele nos ensinou a maneira de tratar os pacientes. Ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa que tratou todos nós e trata todos nós de uma maneira muito simples. Isso nos incentivou muito no nosso trabalho. Se hoje a gente fala em equipe multiprofissional ou multidisciplinar, e se isso está na moda hoje, o Dr. Fernando fazia isso há 30 anos atrás, né? Valorizando o trabalho do enfermeiro, conseguindo trabalhar junto com o enfermeiro, numa época que os profissionais trabalhavam completamente separados. Não existia farmacêutico na equipe multidisciplinar. Ele foi uma pessoa que apoiou minha entrada. Hoje eu sou extremamente grata, o serviço de farmácia é extremamente grato. Infelizmente a gente aprendeu bastante, a gente tem várias pessoas aqui na equipe com condições de prosseguir o trabalho que o Dr. Fernando começou. E não existe uma hierarquia no trabalho, o médico está no topo, não. O trabalho para funcionar tem que ser um trabalho horizontalizado, em que todos tenham direito à voz, todos sejam ouvidos. Essa equipe trabalha muito bem junto, eu acho que a gente pode dizer que essa equipe acolhe. O paciente vem até aqui atendido pelo médico, é atendido pela enfermeira, pela farmacêutica, pela fisioterapeuta, pela nutricionista. Então, realmente, o paciente tem um atendimento completo em um único local. O tratamento que se faz aqui é igual ao tratamento que se faz fora do Brasil. Nós chegamos assim a um nível muito bom. Isso com muita briga. E eu acho que o fato de tu ver os pacientes crescerem, se tornarem adultos, coisa que nós não tínhamos. Eles, infelizmente, não conseguiam chegar à idade adulta sem o tratamento. Hoje eles chegam à idade adulta, eles são pais, mães, eles estão na faculdade, eles estão trabalhando. Mas estou nos bastidores observando com satisfação que o trabalho está sendo mantido, que a sobrevida dos pacientes aumentou. Nós temos pacientes adultos, pacientes casados, pacientes que têm sua profissão. Então a fibrose cística deixou de ser uma doença que mata quase 100% até os 5 anos de idade. Eu tenho 20 anos. Eu estou no segundo ano do ensino médio. Tenho uma vida normal, como todas as outras pessoas. Eu saio, eu faço tudo da escola como as outras pessoas fazem, não me limito de nada, faço exercício físico normal. Eu namoro. Eu acho que essa é a missão do médico, fazer com que o paciente cresça quase até a sua altura. Eu sempre tive uma frustração em torno de não poder ter filho, até porque a minha esposa sempre era o desejo dela, formar uma família. Chegou um dia e ela estava grávida, e hoje a gente já tem a Clarice, ela já tem 1 ano e 7 meses, fala pelos cotovelos. É muito amor por tudo, é muita dedicação pelo outro. É o que faz a gente se mover, é o que faz a gente acordar no outro dia, é o que faz a gente querer fazer o bem, querer que os outros vivam bem. Eu agradeço muito ao Dr. Fernando. O Dr. Fernando foi um super professor para mim, uma pessoa corretíssima comigo, e eu acho que eu tenho, assim, levo o Dr. Fernando para a vida toda, meu super chefe, meu eterno chefe. Então ele marcou bastante a minha carreira profissional e vai seguir marcando com todo o carinho e o amor que eu tenho por ele, com todo o respeito e admiração pelo profissional que ele é, mas também pela pessoa que ele é. É um momento muito especial dentro da história da fibrose cística, justamente por isso, porque a perspectiva de surgimento de medicamentos que efetivamente curem a doença é muito grande. Tem que continuar, é só continuar.
Tá? É mais ou menos como aquela corrida que se entrega uma tocha e o outro segue, né? É mais ou menos isso. É assim que eu vejo. O senhor entregou sua tocha então? Exatamente.